Evangelho de João, capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. Depois do tempo que Jesus Cristo passou na Judéia, Jesus ele foi para Samaria, onde ele teve um encontro ali com a mulher samaritana. E depois de ter passado por Samaria, Jesus ele vai à região da Galileia, onde ele já havia estado. Então Jesus retorna, vamos dizer assim, à região da Galileia. Vamos ler, meus queridos, o texto. Vamos ler a partir do verso 43. Apesar de, no slide, eu ter passado ali, verso 46, nós vamos ler a partir do verso de número 43. Evangelho de João, capítulo 4, do verso 43 até o verso de número 54. O tema da nossa mensagem, tendo a fé trabalhada por Jesus. Amém, queridos? Precisamos ter a fé, por vezes, precisamos ter a fé trabalhada por Jesus. Então, o tema da nossa mensagem, tendo a fé trabalhada por Jesus, a cura do filho de um oficial do rei. Evangelho de João, capítulo 4, verso 43. Passados 2 dias, partiu dali para a Galileia. Ou seja, Jesus partiu de Samaria para a Galileia. Porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim que chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Este foi o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas agora, neste momento específico, em que estamos, Senhor, prontos para ouvir a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra já foi lida, mas nós clamamos agora o agir do Teu Espírito em nosso lugar, neste lugar, ó Pai. Sabemos, Pai, que a palavra, ela não tem poder, a menos que seja aplicada pelo Teu Espírito em nossas vidas. Por isso, Pai, pedimos em nome de Jesus que, pelo poder do Espírito, que pelo poder da palavra, o Senhor esteja agindo em nossas vidas, nos convencendo, Pai, nos despertando, avivando e trabalhando em nós a fé. Pai querido, nós rogamos em nome de Jesus e repreendemos, Pai, toda ação do inimigo. O inimigo, Senhor, não haja em nosso meio, mas que haja entre nós o agir do Teu Espírito Santo. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto, ele nos mostra quem é Jesus. E nos mostra também o que devemos fazer, uma vez que sabemos quem Ele é. O Evangelho de João, queridos, tem como objetivo central, apresentar Jesus Cristo como homem e como Deus. E dessa forma, João quer nos apresentar o Jesus que é divino e é humano,
Ele quer nos apresentar esse Jesus como o Cristo, o Salvador, para que creiamos nele. Amém, queridos? Se você observar comigo ali o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, João diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então João com isso quer nos mostrar que Jesus, ele é Deus. Mas João também quer nos mostrar que Jesus é homem, porque no capítulo 1, verso 14 ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E queridos, nós precisamos crer dessa forma. Jesus só pode ser o Messias e Salvador se ele for humano e se ele for divino. Como humano, ele nos representa. Como humano, ele é o segundo Adão, que como nosso representante morreu na cruz de forma vicária pelos nossos pecados. E como divino, ele faz parte da Trindade, portanto, todas as suas obras são obras eternas. Então, João procura nos mostrar o Jesus que é divino e humano para que creiamos nele dessa maneira. Nos capítulos anteriores, João já nos mostrou as provas da messianidade de Jesus, pela sua plena humanidade, pela sua plena divindade. E esse Jesus, que é plenamente humano, plenamente divino, sai da Judéia e se dirige agora para a Galiléia, depois de ter passado por Samaria. E Jesus chega, então, novamente em Caná, onde ele havia realizado o seu primeiro milagre, transformando água em vinho. E nós sabemos, meus irmãos, o que aconteceu depois do primeiro milagre. João diz que, após ter realizado o primeiro milagre, os discípulos de Jesus creram nele. E agora, queridos, nós acabamos de ler o texto, onde Jesus, ele cura o filho de um oficial do rei. E o texto nos mostra que, no final desse milagre, creu em Jesus o homem e toda a sua casa. João tem este propósito, o propósito de nos levar a crer em Jesus. E precisamos crer nele. Porque sem fé em Jesus, e crer é ter fé, sem fé em Jesus não há salvação. João mesmo diz, no seu Evangelho, capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É preciso crer em Jesus para ter a vida eterna. E todo o Evangelho de João, queridos, tem esse propósito. O propósito de nos levar a crer em Jesus. Se os irmãos observarem depois o capítulo de número 20, versos 30 e 31, lá diz que Jesus realizou muitos milagres. Nem todos os milagres que ele realizou foram registrados. Mas esses que foram registrados para que creiamos que ele é o Filho de Deus, e todo aquele que assim crer que ele é o Filho de Deus, diz lá João, receberá vida em seu nome. Sem crer em Jesus não há vida. O homem permanece morto em delitos e pecados. Mas aquele que crê em Jesus tem vida em seu nome. Meus irmãos, o centro dos evangelhos é Jesus, e o centro do evangelho de João é Jesus. Os nossos olhos devem estar fitos em Jesus. E tendo os olhos fitos em Jesus, nós vamos ver nessa noite como este oficial do rei agiu e como Jesus respondeu e trabalhou a fé na vida deste homem. Então vamos ver, queridos, 5 ações do oficial do rei, como Jesus trabalhou a fé na vida deste homem. Em primeiro lugar, nós vemos que o oficial do rei, ele foi ter com o Senhor Jesus. Veja comigo ali o verso de número 46 e 47. Em primeiro lugar, o oficial do rei, ele foi ter com Jesus. Veja os versos 46 e 47. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia,
foi ter com ele e lhe rogou. Lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então nós vemos, meus irmãos, que este homem, este oficial do rei, ele vai ter com Jesus. Irão até Cristo todos aqueles que reconhecem quem ele é e o que ele pode fazer. Amém, queridos? Quem é Jesus e o que ele pode fazer? Todos aqueles que reconhecem quem ele é e o que ele pode fazer, irão até ele. E a Bíblia diz claramente que ninguém, ou seja, nenhuma pessoa que vai até Cristo deixa de ser recebida por ele. Todos aqueles que vão a ele com fé, reconhecendo quem de fato ele é, são acolhidos por ele. Quando nós olhamos, queridos, para o texto e para a história, a 25 quilômetros de Caná da Galileia ficava a cidade de Cafarnaum. Era uma distância de 25, alguns dizem 30 quilômetros, mas entre 25 e 30 quilômetros era a distância entre Caná e Cafarnaum. E em Cafarnaum morava o oficial do rei. O reino naquela época estava dividido em 4 partes. E o reino da Galileia, vamos dizer assim, estava sob o comando de Herodes Antipas. E este cortesão, este oficial do rei, saiu de Cafarnaum e veio até a presença de Jesus. Ele sai de Cafarnaum e vai ter com Jesus. E por que ele foi ter com Jesus? O que este homem queria? Ele foi até Jesus porque a fama de Jesus, meus irmãos, a fama de Jesus ser um profeta, a fama de Jesus ser um homem que tinha poderes para realizar milagres, a fama de Jesus para curar havia se espalhado por toda a região da Galileia. Isso porque os galileus estiveram em Jerusalém e viram os milagres que Jesus havia realizado lá. Então a fama de Jesus se espalhou por toda a Galileia. Veja comigo o verso de número 45. Diz, quando Jesus chegou a Galileia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa. Ou seja, Jesus havia ficado afamado na região da Galileia. E este homem, então, sabendo da fama de Jesus, conhecendo a fama de Jesus e aquilo que Jesus poderia fazer, ele vai até o encontro de Jesus. Ele vai até Jesus porque o seu filho estava doente, à beira da morte. Ele queria que o seu filho fosse curado. E nós vemos, irmãos, que a ação deste homem de ir até Jesus é uma ação de fé. Havia fé no coração, na vida daquele homem. E eu faço uma pergunta aos queridos: quem deve ir até Jesus? Aquele homem foi até Jesus. Saiu de Cafarnaum e foi até a Galileia, até Caná, onde Jesus estava. Quem deve ir até Jesus? Todos devem ir até Jesus. Todos nós precisamos do Senhor Jesus. Quer pobres, quer ricos, todos precisam de Jesus. Homens comuns, homens importantes, todos precisam de Jesus. Não há quem não precise da graça e de um milagre do Senhor Jesus. E o próprio Jesus faz o convite para que venhamos a Ele. Jesus disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei alívio. Jesus também disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. É o que Jesus diz, meus irmãos. E é o que este homem fez. Sabendo quem era Jesus e o que Jesus poderia fazer, ele foi até ao encontro de Cristo. Se queremos o favor de Jesus, o primeiro passo que devemos dar é ir até Ele. Todos aqueles que ficam acomodados e que não vão até Cristo não receberão nada dele. Só recebem de Cristo aqueles que vão ao seu encontro. Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois o quem pede recebe, o quem busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou seja, é preciso ir a Cristo. E como fazemos isso, meus irmãos?
Jesus não está mais em Caná para irmos até Ele. Como fazemos isso? Como vamos até Cristo? Vamos a Cristo hoje orando, dobrando os nossos joelhos. É assim que encontramos Cristo. Ele não está mais em Caná, mas Ele está aqui. Ele pode ser encontrado aqui, pode ser encontrado em qualquer lugar, onde o homem ou mulher sinceramente dobre os seus joelhos e busque a sua presença. Não é preciso percorrer distâncias, mas é preciso agir por fé. Esse é o primeiro ponto, queridos. Nós vemos que o oficial do rei foi até Jesus. Em segundo lugar, ele rogou a Cristo que curasse o seu filho. Veja comigo o verso de número 47, que diz: tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele. Esse foi o nosso primeiro ponto. O segundo, e rogou-lhe que descesse para curar seu filho que estava à morte. A atitude desse homem foi uma atitude de humildade. Ele era um homem importante, era um oficial do rei, era alguém que representava, através da sua pessoa, Herodes Antipas. Mas agora este homem reconhece que alguém maior do que ele, a quem ele deve pedir, que é o Senhor Jesus. E este homem, diz o texto, que ele rogou. A palavra rogou, queridos, no original, apresenta-se como pediu insistentemente. Rogou significa isso. Pediu insistentemente. O que nós imaginamos, através da força do texto no original, é que este homem não apenas disse uma vez: Senhor, venha comigo até Cafarnaum. Desça comigo até Cafarnaum. Meu filho está à beira da morte. Ele não disse isso apenas uma vez, mas ele pediu, e pediu, e pediu, e pediu, e pediu insistentemente até que Cristo lhe deu ouvidos. O texto não diz se o enfermo era filho único, não diz qual era a enfermidade, diz que na enfermidade havia febre, se os irmãos observarem o verso de número 52. O texto não diz qual era a idade do filho, se era jovem, criança ou recém-nascido. O texto não diz, apenas fica subentendido que a doença era grave, severa e mortal. O filho estava à beira da morte. O fato, meus irmãos, é que Deus estava usando aquela enfermidade para levar aquele homem até o seu filho. Às vezes nós não entendemos as coisas que estão acontecendo, mas muitas coisas acontecem. Às vezes, dores nos sobrevêm, para que venhamos, para que caminhemos até Cristo e lhe roguemos insistentemente, para que Deus manifeste em nossas vidas a sua graça e o seu poder. Vendo que o seu filho estava à beira da morte, o oficial do rei foi até Jesus, e lhe rogou, lhe implorou insistentemente para que descesse com ele a Cafarnaum para curar seu filho. Meus irmãos, Deus por vezes na tormenta trabalha para nos levar à presença de Jesus, para que roguemos a Ele por um milagre. Agora é preciso crer, meus irmãos, o problema pode ser grave e mesmo mortal. Devemos aprender a rogar. Rogar insistentemente. Rogar repetidamente. Eu acredito que deixamos de receber milagres, e deixamos de receber milagres, porque o poder de Cristo não diminuiu. A mão de Deus não está encolhida para que não possa abençoar, meus irmãos. Deixamos de receber milagres porque nos falta a perseverança de pedir e de rogar, e rogar, e rogar, repetidamente. Às vezes nós pedimos, mas logo deixamos de crer, buscamos outras soluções, e muitas vezes não vem. Esquecemos que
Nosso Deus é vivo, verdadeiro, poderoso. E este homem nos ensina, através das suas ações, a rogarmos e rogarmos repetidamente aquele que é o Filho de Deus, todo-poderoso, e que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A atitude de rogar e rogar repetidamente mostra que aquele homem se humilhou perante o Senhor Jesus. E nós precisamos também aprender a nos humilharmos. E sabemos que aquele que se humilhar será exaltado. Amém, queridos? Mas veja, um terceiro ponto central da nossa mensagem. Aquele homem oficial do rei, em primeiro lugar, foi ter com Jesus. Em segundo lugar, ele rogou a Jesus insistentemente, repetidamente, que curasse o seu filho. E em terceiro lugar, nós vemos no texto que aquele homem teve a sua fé que ele tinha, mas ele teve a sua fé testada e trabalhada pelo Senhor Jesus. Havia fé no homem, mas uma fé que precisava ser testada e trabalhada, uma fé que precisava ser amadurecida. Meus queridos, às vezes há fé em nós, e há fé em nossos corações, mas por vezes o Senhor Jesus testa a nossa fé, trabalha a nossa fé, como um oleiro trabalha o barro para fazer o vaso. E por vezes Jesus trabalha a nossa fé para que amadureçamos. Amém, queridos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que aquele que se aproxima de Deus, como aquele homem se aproximou de Jesus, aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Mas para receber de Deus é preciso fé. A fé não é o que move a mão de Deus, mas é Deus que coloca a fé em nossos corações. Mas somos nós que precisamos exercitar essa fé que Deus nos dá. Mas para receber de Deus é preciso fé. Um dos meus professores, no Jumper, disse que a fé é como o braço que se estende para receber o favor de Deus. É Deus quem nos dá esse braço, meus irmãos, mas nós precisamos estendê-lo, esse braço de fé. E por vezes não temos estendido esse braço de fé. Sabemos quem Deus é, o que Ele pode fazer, mas não estendemos o braço de fé para receber de Deus. Mas aquele oficial do rei estendeu o seu braço, ele rogou insistentemente e recebeu a graça do Senhor. O oficial do rei tinha fé. Ele tinha a fé de um menino, mas Jesus trabalhou a fé dele, para que a fé dele se tornasse como a fé de um homem, uma fé madura. Ele teve a fé colocada em prova. Veja comigo os versos 47 e 48. Tendo o oficial do rei ouvido, dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou insistentemente que descesse para curar seu filho que estava à morte. Mas Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Veja, queridos, Jesus coloca a fé daquele homem em prova. Aquele homem está rogando insistentemente: venha comigo, venha comigo, venha comigo, venha comigo, meu filho está à beira da morte, venha comigo. Mas Jesus como que vira-se para aquele homem e diz: se você não vir sinais e prodígios, de modo nenhum você crerá. Nos parece que Jesus está chamando aquele homem de incrédulo. E o texto original, queridos, nos mostra que Jesus não se dirigiu apenas àquele homem, mas a todos os galileus que estavam ali presentes em Caná. E Jesus disse: se você não ver sinais e prodígios, de modo nenhum você vai crer. Sinais. O Evangelho de João fala muito a respeito de sinais. Sinais, meus irmãos, apontam para além do fato. Sinais mostram algo que está por trás do milagre. Quando o Evangelho de João fala de sinais,
E por várias vezes João fala a respeito de sinais. Significa que o milagre mostra quem é Jesus. O milagre é como uma placa, um sinal que aponta para quem é Jesus. E quem é Jesus? Nós já falamos a respeito disso. Ele é plenamente homem, ele é plenamente Deus, ele é o Messias, é o Salvador, é o Filho de Deus. Os sinais apontam para isso. E os prodígios? Prodígios significam simplesmente que deixam as pessoas extasiadas, maravilhadas ante os seus olhos pela realização do milagre, pela realização do sinal. E Jesus então estava dizendo, olha, se você não vir os sinais, e se você não verá algo que te deixe extasiado, maravilhado ante os seus olhos, de modo nenhum você crerá. Jesus estava jogando um balde de água fria? Não, queridos. Jesus estava a trabalhar a fé na vida daquele homem. Jesus estava a trabalhar a fé na vida daquele homem. Jesus trabalha a nossa fé e faz com que a nossa fé cresça, faz com que amadureçamos. A fé daquele homem precisava ser trabalhada por duas razões. A primeira razão que a fé daquele homem precisava ser trabalhada e amadurecida é porque ele o homem erroneamente pensava que Jesus precisava descer até Cafarnaum para curar seu filho. Ele erroneamente pensava isso. Ele pensava que era preciso a presença física de Jesus na casa dele para curar o seu filho. Quando não é preciso. Quando não é preciso. Nós vemos uma fé madura em Lucas 7 ou em Mateus 8. Quando um centurião pede a cura para um servo seu. Lá em Cafarnaum, o centurião se aproxima de Jesus e pede a cura para um servo dele. Jesus diz que vai até a casa daquele homem, mas o homem diz, não, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Manda apenas com uma palavra tua e o meu servo será curado. O texto diz que Jesus ficou maravilhado com a fé daquele homem e disse, nem mesmo em Israel achei fé como essa. E o servo do centurião foi curado. Muitos pensam que é preciso a presença do pastor, a oração do pastor em sua casa, ou de um presbítero, ou de alguém que unja a sua casa, ou que faça alguma coisa, algum marabalismo. Isso, meus irmãos, é misticismo. Nada disso é necessário. Jesus ouve as suas orações. A Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes do Senhor. A minha oração tem tanto poder quanto a sua oração. A minha fé é tão grande ou pequena como a sua. Deus atende aquele que o busca, que o roga insistentemente. A fé daquele homem precisava ser amadurecida. Foi por isso que Jesus lhe deu uma palavra aparentemente áspera. Outro erro daquele homem, o oficial do rei, é que ele pensava que a morte era o fim. Ele pensava que a morte era o fim. No verso de número 47 ele diz, desça comigo, meu filho está à morte. Ele rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Aquele homem pensava que, uma vez que seu filho estivesse morto, não havia mais o que ser feito. Mas, meus irmãos, Jesus, ele tem poder além da morte. Nós vemos isso em João 11, com a ressurreição de Lázaro. Meus queridos, precisamos ter a fé amadurecida e trabalhada pelo Senhor. O poder de Jesus não diminuiu. O milagre não vem pela oração de um pastor ou de um sacerdote. O milagre não vem pelo valor da oferta, como muitas igrejas pregam. O milagre vem pela pessoa e pelo caráter do Senhor Jesus. É preciso crer nele. E Jesus trabalha a fé na vida daquele homem.
Quarta coisa que nós vemos, a primeira é que o homem foi ter com Jesus. A segunda é que o homem rogou que Jesus curasse o seu filho, rogou insistentemente. A terceira é que aquele homem teve a fé testada e trabalhada por Jesus. A quarta coisa que vemos é que o homem creu na palavra de Jesus e recebeu um milagre para o seu filho. O homem creu na palavra. Crer na palavra é o mesmo que crer na pessoa. Porque a palavra do Senhor não pode falhar. Nós não temos aqui a pessoa física de Jesus. Temos a presença espiritual dele entre nós. Mas nós temos, queridos, a palavra de Jesus. E é na palavra que nós temos que crer. É na palavra que nós temos que depositar a nossa fé. E quando eu falo palavra, não é qualquer palavra, é uma palavra específica, é esta palavra revelada que temos, a Bíblia. Veja o verso 49 e 50. Veja o verso 48 a 50. Então Jesus lhe disse: se você não ver sinais e prodígios, de modo nenhum crerá. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Meus irmãos, que maravilha. Que maravilha nós vemos aqui. Depois de ter a fé testada e trabalhada por Jesus, Jesus disse àquele homem: vai, teu filho vive. O homem simplesmente creu na palavra de Jesus e partiu. E Jesus atendeu o pedido dele. Seu filho foi curado. Mas nós vemos que Jesus atendeu o pedido daquele homem. Jesus atendeu o pedido do oficial. Não da forma como ele havia imaginado. Jesus curou o filho dele. Mas Jesus não fez isso indo até Cafarnaum. Jesus apenas mandou uma palavra e o homem creu na palavra de Jesus. E aqui está um ponto alto do Evangelho de João. Ele quer nos levar a crer na palavra de Cristo. Como eu já disse, crer na palavra é o mesmo que crer na pessoa. O homem partiu. Veja o verso 50. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele simplesmente creu. Jesus disse: teu filho vive. Ele simplesmente creu e partiu. O que é fé, meus queridos? O que é fé? Jesus disse e aquele homem não havia visto o seu filho curado. Mas ele creu naquilo que Jesus disse. Fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Isso é fé. Quinto e último lugar. Nós vemos que aquele homem creu. Ele e toda a sua casa creram. E receberam poder para serem feitos filhos de Deus. Isso é maravilhoso. Veja comigo o verso 51 em diante. Já ele descia, estava chegando ali em Cafarnaum, havia caminhado ali talvez 20 quilômetros, a distância completa era entre 25 a 30 quilômetros. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou dos servos a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, a hora 7ª, por volta da 1h, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Este foi o segundo sinal que Jesus fez, o que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Veja comigo aí a expressão. Creu ele e toda a sua
casa. Vamos ler juntos, meus irmãos, essa expressão, final do verso 53. Creu ele e toda a sua casa. Você pode imaginar a cena descrita. João faz as coisas muito propositadamente. Imaginamos o homem indo até Cafarnaum. Ele encontra ali os seus servos que lhe dizem: olha, teu filho está vivo. O homem então pergunta: a que horas ele se sentiu melhor? A que momento ele passou a estar bem? A hora 7ª, ou seja, por volta da 1h. O homem reconheceu ser precisamente aquele momento em que Jesus disse: teu filho vive. Imagine, meus irmãos, aquele homem chegando na sua casa. E quando o texto diz aqui a sua casa, é muito mais amplo do que a nossa casa hoje. A sua casa, naquele contexto, ou no contexto original das Escrituras, representa aquele homem, a mulher dele, o filho dele, ou os filhos, se é que ele tinha mais filhos, os seus servos, todos aqueles que moravam ali com ele. Ele era um homem importante, muitas pessoas moravam com ele, toda a sua casa. Eu imagino aquele homem reunindo a sua família e contando para a sua família o que ele fez, como ele foi até Jesus, o que ele pediu para Jesus, a resposta de Cristo a ele e a palavra de Cristo dada a ele, na qual ele creu. E a Bíblia diz que todos na sua casa creram. Creram no quê, meus irmãos? No milagre? Mais do que isso. João quer nos mostrar que eles creram que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Amém, queridos? Glória a Deus. João 1,12 diz: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Todo aquele que crer em Jesus receberá vida eterna. Foi nisso que creu aquele homem e toda a sua casa. Eles creram em Jesus como o Filho de Deus, como o Salvador do mundo. Atos capítulo 16 nos mostra: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E nós vemos aquele homem crendo e sendo salvos, todos os da sua casa. A palavra de Deus se cumpre. Aleluia! O nosso Deus é bom, é maravilhoso, é um Deus que traz cura, mas é um Deus também que traz salvação, traz vida eterna. Porque, meus irmãos, de pouco valeria para aquele homem, para toda a sua família, a cura apenas do seu filho. Algo mais Deus quer dar vida em abundância, Deus quer dar vida eterna. Quero fazer aqui breves aplicações. Não vou perguntar aqui quem tem problemas, quem precisa de um milagre, porque todo mundo vai levantar a mão. Mas eu quero dizer algo a você. Vá até Jesus. Vá até Jesus. Quem Ele é para você? Quem Ele é para você? Vá até Ele. Ele pode fazer infinitamente mais do que você pensa ou imagina. Creia. Pode ser que você peça uma vez e Ele já te atenda. Pode ser que você precise orar mais um pouco. Pode ser que seja necessário orar dias, meses ou anos, como alguns fazem. Mas rogue insistentemente. Rogue insistentemente. Porque Ele é o Cristo vivo que ouve as nossas orações. Pode ser que circunstâncias aconteçam, que pareçam circunstâncias desanimadoras ou desestimulantes, como muitos diante da palavra de Cristo. Muitos diante da palavra de Cristo. Se você não vir prodígios e sinais, você não vai crer. Muitos teriam virado as costas e ido embora, mas aquele homem não foi embora. Ele disse: venha comigo, Senhor.
Por isso, em meio às suas orações, seja perseverante. Deus está trabalhando, ou pode estar trabalhando a sua fé para amadurecê-la, então persista. E aproprie-se da palavra de Jesus. Estenda o seu braço de fé. E uma vez que Deus fizer algo por você, não fique calado. Faça como aquele homem. Testemunhe, para que muitos venham a crer em Jesus como Senhor e Salvador. Curva a sua cabeça. Coloque-se diante do Senhor Jesus. Busque-o. Busque a presença do Senhor Jesus. Ele quem tem todo o poder. Vá até Jesus. Onde Ele está? Ele está aqui. Feche a porta do seu quarto e vá ao encontro dele em oração. Fale com Cristo. Ele te ouve. Mas creia que Ele existe, que Ele pode atender às suas orações. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não pense que os seus problemas, suas dificuldades estão alheias a Cristo. Ele as conhece bem. Fale com Ele. E aprenda a rogar insistentemente. Vamos colocar em pé, meus irmãos. Em nome de Jesus. Você que quer fazer como o homem fez, coloque a mão no seu coração. Você que quer agir como aquele oficial do rei agiu, coloque a mão no seu coração e fale com o Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus amado, Deus tremendo, Deus poderoso, Senhor dos céus e da terra, tudo, Senhor, está nas Tuas mãos. Tudo, Senhor, está nas Tuas mãos. O Senhor é aquele que tem toda a autoridade. O Senhor tem autoridade sobre as autoridades. O Senhor tem autoridade sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. O Senhor tem autoridade sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos. O Senhor tem autoridade sobre os nossos pecados, para mandá-los embora da nossa vida, pelo poder do Espírito Santo. O Senhor tem poder sobre as enfermidades. Uma palavra Tua, e elas irão embora, ó Deus. Ó Deus querido, nós cremos em Ti, cremos no Teu poder, cremos na Tua autoridade. Por isso pedimos ao Senhor, manda uma palavra, ó Deus, e os montes se retirarão. Manda, Senhor, uma palavra, e os montes, eles vão partir da onde estão e serão lançados ao mar. Nós pedimos, Senhor, manda uma palavra. Ó Deus bendito, que haja perseverança no Teu povo para interceder, para buscar, para rogar, para se humilhar diante de Ti. Mas nós pedimos, ó Pai, agora, cura o Teu povo. Manifesta, Senhor, o Teu poder na vida daqueles que estão clamando agora. O Senhor conhece, ó Deus, os corações sinceros. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, traz libertação. Traz, Senhor, manifesta a Tua graça. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, atende a nossa oração por nós mesmos e por quem também estamos intercedendo. Aquele homem orou pelo seu filho. Muitos aqui, Senhor, estão orando, talvez pelos seus filhos, ou pela sua esposa, pelo seu marido. Muitos, Senhor, estão orando em nome de Jesus Cristo, talvez pelo seu vizinho, por um parente ou amigo, Senhor, que está enfermo. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, atende a oração e manda uma palavra Tua. Manda dos céus. Nós cremos que Jesus está sentado no trono. E quem pode impedir ou refrear um mandado, uma palavra de Cristo? Nós pedimos, Senhor, manda com uma palavra Tua, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus bendito, nós colocamos diante de Ti a nossa oração. Colocamos diante de Ti a nossa fé, porque não há outro em quem possamos depositar a nossa fé. Cristo é o único depósito da nossa fé.
depositamos em Cristo toda a nossa fé. Agora pedimos ao Senhor, revela-te a nós. Não como o Senhor se revelou aos galileus, apenas como um operador de milagres, mas revela-te a nós como o Senhor se revelou a este homem oficial do rei. Revela-te a nós como o Senhor, Salvador, nosso e da nossa casa. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.